Olá, eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne vasto material relacionado à gestão da produção. Acessando o nosso site lá, você vai encontrar materiais, textos, vídeos e os nossos livros, cursos que abordam assuntos relacionados à gestão da produção. Tudo certo? Você está aqui na segunda aula do curso de logística. Na última aula, nós fundamentamos o conceito de logística, certo? Definimos lá, ó, o que é logística, que é basicamente realizar a administração do fluxo de materiais dentro da nossa empresa. Para entender isso, a gente dividiu a logística em três grandes áreas, que são a gestão dos materiais, né, a gestão dos estoques, gestão dos transportes e o processamento de pedidos. A junção dessas três grandes áreas formam o conceito de logística, que é o que nós utilizamos hoje em dia. E ainda, na última aula, definido esse conceito, eu comentei que o conceito de logística ele se expandiu, ele começou a ter uma visão mais ampla. E essa visão mais ampla gerou o conceito de gestão da cadeia de suprimentos, que é o assunto da nossa aula de hoje. Tudo certo? Vamos lá. Bom, então, tínhamos visto lá, né, até a década de 70, basicamente, a gente desenvolveu essa ideia estruturada de logística que nós aplicamos nas indústrias, nas empresas, até hoje em dia. Claro, sempre evoluindo, mas o conceito básico geral foi mais ou menos até ali. E a partir dali, da década de 70, a gente começou a expandir esse conceito. Vamos ver aqui. Já desenhei isso aqui na última aula, mas acho que é interessante vermos novamente. Então, o que que nós temos lá? Bom, entendemos a logística, aqui está a minha empresa. O que é a logística? Eu tenho que definir como, quando, quantos materiais vão chegar na minha empresa. Quando eu tiver com esses materiais, eu vou ter que gerir esses materiais aqui dentro e depois ver como eles vão sair da minha empresa, em que momento, em quais quantidades, etc. Fazer isso, basicamente, é administrar a logística da nossa empresa. Então a gente faz isso, entendeu o conceito, né? Para fazer isso internamente, para a nossa empresa e os relacionamentos diretos. Só que, a partir da década de 70, a gente começou a perceber que nós fazíamos isso para a nossa empresa e, por exemplo, o nosso cliente, a empresa que nós vendíamos o nosso material, também tinha que tratar de como eles iam chegar, esses materiais chegando, como ela ia administrar esses materiais e como ela ia enviar esses materiais de dentro da operação dela. Ou seja, essa empresa também tinha que se preocupar com os aspectos relacionados à logística. Além dela, os meus fornecedores também passavam pelo mesmo processo, né? Eles compravam materiais, tinham que administrar internamente e enviar. Ou seja, esse cara também administrava a logística para ele. Tudo bem? Essa ideia, então, como entendemos e estruturamos a logística, a gente começou a ver que ela estava presente em todas as empresas e havia relacionamento entre essas empresas. Esse relacionamento entre as várias empresas gerou essa ideia de que, além de pensar na logística localmente para a nossa empresa, nós temos que pensar nela de forma mais ampla, ou seja, no relacionamento entre as várias empresas que estão dentro de um segmento que produz um mesmo produto, né? Para produzir um produto, eu tenho várias empresas diferentes que fazem algum processo, algum material, executam algo. Então, existe uma grande cadeia de relacionamento entre empresas, ou seja, uma grande cadeia entre logística de várias empresas, digamos assim, que gera a gestão da cadeia de suprimentos. Tá certo? A ideia da gestão da cadeia de suprimentos. Ok? Vamos voltar lá. Bom, então, sendo a partir da década de 70 tivemos essa ideia, e só para esclarecer aqui, né, eu não mencionei, gestão da cadeia de suprimentos também é muito comum a gente ver sendo mencionada como, com o termo em inglês, que é o Supply Chain Management, ou SCM. É bem comum na literatura aí que a gente encontre sendo mencionada dessa forma, né, como Supply Chain Management. Tudo certo? Então é isso.
a ideia da logística se expandiu e a gente começou a pensar nela de forma mais ampla, como que eu vou entender esses vários relacionamentos. Porque os relacionamentos entre as diferentes empresas, quando uma empresa muda uma forma de trabalhar, ela vai afetar outra. Então, por exemplo, se meu fornecedor começa a trabalhar com lotes maiores, lotes menores, maior frequência de entrega, menor frequência de entrega, muda o tipo de acondicionamento de embalagem, etc., tudo isso vai afetar a minha operação. Então, toda essa rede está interligada. O que acontece em um ponto da rede pode afetar os vários pontos subsequentes e até os anteriores também, certo? Então, a gente tem que começar a não se restringir a pensar somente na nossa operação, nas relações diretas, mas nas relações da nossa operação relacionadas à questão de administrar, né, o fluxo de informações e materiais, não só para a nossa operação, mas da relação da nossa empresa com as outras empresas dentro de uma mesma rede. Tudo certo? Isso é basicamente o que é a gestão da cadeia de suprimentos. Tudo bem? Seguindo. Diante disso, a gente consegue perceber que, se a gente pensar dessa forma, irá se criar um cenário um tanto quanto complexo, né, de relacionamentos. Então, eu desenhei aqui, o que que vai acontecer? A gente vai ter um fluxo de materiais e informações aqui dentro do relacionamento entre várias empresas. Essa rede aqui, né, tem várias empresas, está bastante complexa. Mas vamos entender basicamente o que e geralmente nós temos dentro de uma cadeia de suprimentos. Bom, lá no início dela, geralmente nós temos o que nós chamamos de indústria de base. Essas indústrias, elas fabricam as matérias-primas, ou quando no caso é alimentícia, né, a matéria-prima, o próprio alimento da terra é cultivado, a agricultura, a pecuária. Então, por isso que nós chamamos as indústrias de base. São elas que, ou relacionadas a alimentos, ou a minério, elas fazem as matérias-primas que a maioria das empresas utilizam. Então, elas estão lá no início da cadeia de suprimentos. Esse tipo de empresa, geralmente nós chamamos de empresas de base, e a gente fala, elas utilizam a matéria-prima, elas fabricam a matéria-prima utilizada por outras empresas, certo? Bom, no passo seguinte, nós temos várias empresas que utilizam essas matérias-primas e com elas fabricam diversas coisas diferentes, diversos componentes, estruturas, itens, substâncias químicas, etc. E esses componentes fabricados por essas indústrias, que são, vamos chamar aqui de intermediárias, elas usam a matéria-prima e faz algum componente ou alguns componentes que são utilizados por outras empresas que são indústrias que fabricam o produto final, tá certo? Então, a gente tem, é comum se ter esse tipo de organização. Então, empresas que estão lá na base fazendo as matérias-primas, empresas intermediárias que fazem uma grande variedade de itens que são utilizadas por empresas que fabricam o produto final que é consumido por nós realmente, né? O que a gente vai lá, paga e consome no nosso dia a dia. Tudo certo? É, essas empresas que fabricam o produto final, geralmente elas têm relacionamento com outro tipo de empresa, que são as empresas que comercializam esses produtos no atacado. Então, são as grandes distribuidoras. Então, se fabrica o produto final e se distribui, se entrega esse produto para grandes distribuidoras que compram esses produtos em grande volume e depois distribuem esses produtos para o varejo, tá certo? E aqui, o produto estando no varejo, aí finalmente chega no último elo da cadeia produtiva, que somos nós, né? Os consumidores. Nós vamos lá e compramos os produtos, seja, né, em qualquer tipo de varejo aí. Tudo bem? Então,
de modo geral, essa é uma estrutura básica dentro da cadeia de suprimentos. Claro que há variações, há situações e situações diferentes, mas de modo geral a gente encontra essas situações. Indústrias de base, indústrias intermediárias, indústrias que fabricam o produto final, os atacadistas, distribuidores e o varejo, até chegar a nós, consumidores finais. Tudo certo? Essa é a estrutura básica na cadeia de suprimentos. E olhando para isso, a gente pode perceber que se cada empresa aqui vai ter que administrar a logística, as questões relacionadas à logística dela, isso vai influenciar a empresa seguinte, que vai influenciar a empresa seguinte. Esse ambiente de relacionamento entre as várias empresas torna-se bastante complexo, certo? E qual é o grande fator que vai trazer essa complexidade, vai fomentar que seja difícil a gente entender e tentar organizar toda essa cadeia? É exatamente a gestão, o fluxo das informações, certo? Informações. É isso, né? Toda a cadeia vai se movimentar em função do fluxo de informações. Fazendo uma analogia ao que nós vimos, ao que nós definimos lá como logística, vocês lembram? Tínhamos a gestão de estoque, a gestão dos transportes e o processamento de pedidos é o que juntava todas as informações para a gente processar e a coisa funcionar. E exatamente essa questão de gerir o fluxo de informações que complica a organização desta cadeia de suprimentos. Tudo bem? Porque você imagina como que essas informações vão ser compartilhadas. Porque eu vou compartilhar uma informação importante da minha empresa com o meu cliente. Preciso disso? São questões delicadas, né? Então a gente começa a pensar no geral e ver que o relacionamento entre as empresas, para a gente tentar melhorar a questão do fluxo de informações, pode entrar em terreno aí bastante dificultoso. E essa é a grande dificuldade quando a gente pensa na cadeia de suprimentos. Conseguir integrar as informações. Porque com a integração das informações, nós conseguimos melhor organizar as coisas, melhor compreender as coisas, nos prepararmos melhor. Se eu conhecer os planos do meu cliente com relação ao que ele vai vender, o que ele pretende, se ele vai aumentar o mercado, vai começar a consumir mais de mim, eu consigo me preparar melhor. Então, se há um compartilhamento, uma integração mais efetiva das informações, eu consigo organizar melhor, administrar melhor todo este fluxo de materiais que acontece na cadeia como um todo, certo? Mas pode-se notar, né? Vai ser algo bastante complexo, tudo bem? Então vamos lá seguir. O que acontece? Mas estou dizendo aqui que é importante e é o crucial para eu administrar a cadeia de suprimentos a transmissão, o compartilhamento de informações, para eu conseguir melhor organizar a minha empresa. Mas vejam, como? Por que que eu, tendo uma pequena empresa, uma indústria pequena, tenho lá os meus clientes gerais, tenho alguns clientes até grandes, de indústrias grandes, como eu vou conseguir influenciar? Talvez, vamos lá, eu tenho uma grande empresa que fornece matéria-prima. Então, geralmente são grandes empresas. Como que eu, uma pequenina empresa, vou conseguir influenciar essa grande empresa de forma a eu conseguir obter informações ou eu trocar informações com ela? É muito difícil, né? E é isso que a gente precisa para melhor gerir a cadeia de suprimentos. Então, né, eu coloquei aqui, e esse é o grande problema, né, essas relações. Coloquei aqui duas perguntas só hipotéticas para a gente pensar sobre isso, né? Porque uma empresa que se encontra no início da cadeia,
compartilharia a sua informação com uma empresa que está 3 ou 4 níveis a jusante. A gente já entende esse termo aí, jusante, a gente vai ver no final, mas é adiante dela. A outra pergunta aqui em vermelho: como conseguir influenciar todos os elos da cadeia e gerir e compartilhar as informações de modo a uniformizá-las, reduzindo os ruídos de comunicação, que esse é o grande problema na cadeia de suprimentos, né? Toda essa informação fica dispersa e a gente não consegue organizar ela, porque se a gente organizar ela, o fluxo vai ser facilitado, a gestão vai ser mais eficiente. Como que a gente faz isso? Como que eu vou fazer isso se eu sou essa pequena empresa aqui que não tem capacidade quase que nenhuma de influência? Esse é o grande problema, né? Quando a gente pensa em gestão da cadeia de suprimentos, organizar, compartilhar informações, trabalhar de forma coordenada, isso tende a acontecer quando nós estamos dentro de cadeias de suprimento, em segmentos onde existem os grandes players, as grandes empresas, aquelas que são muito fortes financeiramente e elas basicamente que vão influenciar o comportamento das outras empresas. Aí sim é possível se fazer essa troca de informação, porque aquela grande empresa, ela tem muito poder. Ela consegue influenciar e tentar influenciar a cadeia como um todo, de modo a cadeia trabalhar de forma mais equalizada, compartilhando informações. Tudo certo? Por exemplo, vamos pegar um exemplo na cadeia automotiva, né? Esse é um setor com bastante rico, né? Tem bastante recurso financeiro, temos grandes empresas que compram uma quantidade gigantesca de materiais diferentes. Esses caras, eles fazem o produto final e eles têm muita força de influência, muita força com relação ao dinheiro. Imagine que eu sou essa minha pequena empresa aqui, fornece algum item simples lá para uma montadora qualquer. Essa montadora, ela tem um poder muito grande. E, por exemplo, se essa montadora quiser chegar, ela vem amanhã, eu já forneço para ela. Ela vem amanhã na minha empresa e fala: Ó, Ivan, eu preciso que você, até o final de semana, pinte o chão da fábrica de rosa com bolinha amarela. Eu vou atender na hora, né? Porque esse cara é muito forte, eu dependo muito dele. E a maior parte das minhas vendas vai para ele. Eu não posso correr o risco de perder esse cara como cliente. Então, ele tem um poder muito grande sobre mim, certo? O que que acontece? Nestas situações, onde eu tenho essas grandes empresas que têm esse poder sobre a cadeia, né, elas pesam muito, então dificilmente alguma empresa não vai querer se alinhar a ela. Quando a gente está dentro desse ambiente, geralmente a gestão da cadeia de suprimentos ocorre de forma mais equalizada. Porque a influência dessas grandes empresas ela consegue fazer com que haja a transmissão de informações dentro da cadeia produtiva de forma mais fluida, fazendo com que tudo funcione de forma mais efetiva. Tudo bem? Então, geralmente, quando a gente pensa em gestão da cadeia de suprimentos, ela está mais bem organizada, a cadeia de suprimentos, não que seja uma regra, mas isso tende a acontecer quando eu estou dentro de uma cadeia de suprimentos que é influenciada por essas grandes empresas, certo? Eu, estando em pequenas e médias empresas, na maior parte do tempo eu vou estar sob a influência dessas empresas, ou seja, atendendo o que elas determinaram, as formas necessárias de se trabalhar. Como eu vou atender, em quais quantidades, como chegam os pedidos, as previsões, etc., para eu poder me organizar. Quando essa grande empresa está fazendo isso, me orientando nesse sentido, vai facilitar a minha administração e a partir disso, ela vai tentar fazer com que eu influencie o meu fornecedor também. E desse modo, a cadeia de suprimentos vai ficando mais equalizada. Tudo certo? Então, a ideia de uma cadeia mais organizada tende a acontecer nesses segmentos onde eu tenho grandes empresas que têm essa influência sobre as outras.
Tudo certo? Seguindo, imagine então esse cenário complexo de relação entre várias empresas. Vamos lá. Na década de 70 e 80, imagine como que era o fluxo de informações e de materiais para a gente fazer qualquer coisa dentro da indústria, dentro do empresariado. Então, eu tinha que provavelmente preencher formulários, né, com documentos diversos, procedimentos internos. Aí eu fazia ligações, enviava fax, ia contratar transporte, nota fiscal era física. Era tudo muito mais dificultoso, né? Os papéis eu tinha que datilografar ou escrever, era mais difícil encontrar, podia perder, eu precisava de arquivo físico, era muito difícil, né? Por quê? Porque nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, e principalmente a tecnologia relacionada à comunicação. Então, esse cenário, imagine esse cenário da década de 70, 80, se ainda fosse dessa forma atualmente, né? Com esse grande número de relações que nós temos, com o comércio sendo realizado não somente internamente no país, mas também com outros países, ia ser extremamente complexo, né? Pensando na cadeia de suprimentos, então, tudo isso seria extremamente complexo, praticamente impraticável, se eu ainda tivesse trabalhando desse jeito, certo? As informações, eu ia correr um grande risco de ter perdas, desvios de informações. Tudo bem? E é isso que eu não quero na cadeia de suprimentos, porque exatamente é o fluxo de informações que vai ajudar eu gerir melhor o fluxo de materiais dentro da minha cadeia. Logo, se esse cenário ainda existisse, ia ser difícil. Ele não existe mais e nós temos a tecnologia que facilita nós organizarmos essas informações. Então, quando a gente pensa em cadeia de suprimentos, gestão da cadeia de suprimentos, além da questão de tentar integrá-la, principalmente em função da força de grandes empresas, isso invariavelmente vai estar associado à aplicação de tecnologias. Antes, né, lá na década de 70, a gente não tinha todas essas tecnologias. Hoje nós temos, e é exatamente a tecnologia que permite a gente melhor gerir as informações, facilitar todo o fluxo dentro da cadeia produtiva. Então, sempre a gestão da cadeia de suprimentos vai estar associada à tecnologia. É ela que possibilita a gente ter essa visão ampla e conseguir organizar de forma ampla o fluxo de materiais entre as diversas empresas, certo? Com o apoio dos grandes players que, digamos assim, forçam e tendem o mercado a seguir esta organização. Tudo bem? Sendo assim, então entendido. Vamos lá. Cadeia de suprimentos, relação entre várias empresas. O grande desafio é a comunicação para eu ter fluxo eficiente de informações e de materiais. Como eu vou conseguir isso? Com o uso de tecnologia. Então vamos comentar aqui as principais tecnologias que nos auxiliam a conseguir gerir melhor as informações dentro da cadeia. Tudo certo? Eu elenquei aqui, não são todas, né? Pensando em tecnologia aplicada lá ao dia a dia, na logística, na cadeia de suprimentos, nós temos um monte, várias, né? Principalmente pensando em tecnologias práticas, né? Para melhor movimentar os materiais de forma mais eficiente, etc. Temos muitas. Mas pensando na integração da cadeia de suprimentos, eu elenquei aqui talvez os que sejam os principais, né? Então, os principais tipos de tecnologia que nos ajudam a integrar a cadeia de suprimentos, que isso que é importante, tá certo? Vamos lá. Primeiro de todos, é uma tecnologia que já é até antiga, mas é imprescindível para nós, que é o código de barras. Todo mundo conhece, né? É uma sequência lá de marcas que eu consigo fazer uma leitura a partir de um aparelho que faz a leitura ótica e identifica o material ali contido, certo? A
Código de barras evoluiu, digamos assim, né? É uma coisa diferente, mas de certa forma evoluiu. E hoje nós temos, digamos, um descendente dele aí, que são os QR Codes, né? Que nós utilizamos também. Então, esse cara, qual o papel? Por que ele é tão importante? Imagine como era antes de ele existir. Imagine você ir no mercado, fazer aí a sua compra do mês, lá antes de o código de barras estar sendo usado em larga escala na sociedade, lá na década de 80, na década de 70. Quando a gente vai no mercado geralmente fazer a compra do mês, a gente enche o carrinho, né? Então são muitos itens. Como nós fazemos hoje? A gente chega no caixa e ela vai passando identificando cada item pelo código de barras. Então o item físico que está ali na frente vira uma informação no sistema, né? É este produto. Então sai do físico para entrar no sistema com essa identificação automática. Se nós estivéssemos lá na década de 80, 70, como que acontecia? Essa identificação era manual, né? A pessoa ia pegar cada item, ver o preço e digitar o preço lá na máquina, ou identificar o item na máquina. Era um processo que ia demorar horrores, né? Demorava bastante, mas talvez o volume era menor. O que nós temos hoje? Com o código de barras, isso facilita muito. Então, o código de barras transmite a informação de algo físico para dentro de um sistema e o físico vira informação dentro do sistema. E cadeia de suprimentos está totalmente relacionado à gestão da informação. Se eu não tivesse isso, eu ia estar sujeito a vários erros humanos, porque era a pessoa que inseria a informação. E tendo uma pessoa, eu estou sujeito a erros humanos. Isso é natural, isso é da natureza do ser humano. Fazendo isso, eu elimino esse risco e dou muito mais agilidade à minha cadeia. Certo? Então, essa é uma tecnologia importantíssima, apesar de, como eu disse, ela já ser antiga e todo mundo conhece, mas ela é importantíssima quando a gente pensa em integração da cadeia de suprimentos. Tudo certo? Bom, o próximo passo é talvez também digamos, uma evolução do código de barras, que é esse cara aqui, o Radio Frequency Identification, ou RFID. O que que é esse cara? O RFID é também uma etiqueta, uma pequena etiqueta, só que essa etiqueta, ao invés de um código de barras, o que que ela é? É uma etiqueta que ela transmite um sinal de rádio, certo? Por isso Radio Frequency Identification. E esse sinal de rádio identifica a etiqueta. E a etiqueta está identificando um produto. Por que que eu uso esse cara? Geralmente, né, para compensar eu utilizar esse cara, o RFID, geralmente isso compensa quando eu tenho produtos de maior valor agregado, porque uma etiquetinha RFID vai custar caro. Então, compensa eu usar isso quando eu tenho produtos de maior valor. Pequenos produtos, fica até ruim para você colocar uma etiqueta. E quando ele não custa muito, também não vai compensar, né? Muitas vezes o preço da etiqueta é uma grande parcela do preço do produto, então não compensa. Então eu uso esse cara quando eu tenho produtos de grande valor agregado. E como ele funciona? Então, eu tenho um item identificado com uma etiqueta RFID e eu tenho no terminal, numa rede, uma antena que capta o sinal, identifica o produto e manda para o sistema. Então vejam, imagine que eu tenho lá um carregamento de televisores chegando e cada televisor tem um valor agregado que talvez compense eu identificá-los com a etiqueta RFID. Quando esse carregamento chegar na minha empresa, só do carregamento chegar, a antena já vai ler tudo o que tem lá dentro, as quantidades de cada item, sem eu precisar nem abrir a porta. Eu já leio tudo que tem lá dentro e tudo isso entra no sistema. Então a comunicação fica muito mais facilitada, certo? Existem outras variantes, né, outras tecnologias que também fazem basicamente a mesma coisa, mas esse cara aqui é o que
digamos aí, começou essa ideia e talvez ainda seja o mais aplicado, o RFID, quando eu tenho essa situação. Mas como eu disse, precisa ser um item que vá compensar, né? A utilização disso tem que ser feito um estudo para ver se compensa eu utilizar isso na minha cadeia, no material que eu utilizo. Tudo bem? E não precisa ser unicamente um material, né? Pode ser um material unitizado, um pallet, né? Uma concentração que eu identifico com uma etiqueta. E aí tudo isso vai facilitar o processamento dos materiais. Tudo bem? Transformando o que é físico em informação. E ter informação segura e facilitada é exatamente o que nós precisamos para organizar a cadeia de suprimentos. Tudo bem? Muito bem. Mais um tipo de tecnologia aqui que ajudou a integrar a cadeia de suprimentos e facilitar o trânsito de informações é esse aqui, que talvez pelo nome vocês não tenham ouvido falar, mas vocês conhecem, a gente vai ver, que é o Vendor Management Inventory, ou VMI. Esse cara, o que que é esse cara? Vamos lá para o nosso desenho aqui. Aqui, deixa eu apagar o nosso desenho anterior e vamos fazer aqui. Ó, Vendor Management Inventory. O que é isso? É quando o meu fornecedor que administra os materiais que eu utilizo. Então vamos imaginar que eu tenho a minha empresa, eu tenho materiais. Normalmente, eu que vou gerir esses materiais, né? Quantos saem, quando eu tenho que pedir para chegar, para eu usar mais, etc. Sou eu que faço toda essa gestão, né? Questão da gestão dos materiais. Mas se eu utilizo essa tecnologia, então existe algum sistema integrado que faz a identificação instantânea de quando eu utilizar um material desse, ele vai dar baixa, vai informar o VMI, e o VMI vai informar o fornecedor desse item. Dei baixa em outro, informa o VMI e informa o fornecedor. Ou seja, se eu utilizo esse sistema, eu, nessa empresa, não me preocupo mais em administrar esses materiais, porque quem vai administrar esses materiais é o próprio fornecedor. É ele que vai saber quando ele tem que mandar mais. É claro que tudo é feito por meio de contrato, regulado, certinho, né? Determinadas quantidades mínimas, máximas, etc. Mas é isso, né? Eu tenho o material, eu utilizo ele, só que eu não me preocupo mais em administrá-lo. Quem se preocupa com a administração dele é o meu fornecedor. Esse então é um sistema Vendor Management Inventory. Por que que eu disse que provavelmente vocês conhecem isso e a gente vê isso sempre? Novamente, né? Lá no mercado, eu menciono bastante o mercado, que é uma situação comum aí para todo mundo. Quando a gente vai nos grandes mercados, o mais comum, o que que nós vemos lá? Pessoas, repositores trabalhando e abastecendo o estoque do mercado. E na maioria das vezes, nesses grandes mercados, nessas grandes redes, as pessoas que estão lá trabalhando, repondo os produtos, não são funcionários dos mercados, certo? Essas pessoas são funcionários da própria empresa que fabrica o produto. Por que que eles estão lá? Exatamente por isso, né? Ó, o mercado tem macarrão. Quando eu vou lá e compro um macarrão e levo embora, dá baixa no sistema do mercado e automaticamente, pelo VMI, ele envia a informação para o cara que faz macarrão e o cara que faz macarrão, a empresa que faz macarrão, sabe a posição do estoque daquele mercado para aquele produto. Então é ela que vai mandar o repositor ir lá abastecer o mercado com macarrão. Então é por isso, né? Nós temos os repositores, geralmente em grandes mercados aí, eles não são funcionários dos mercados, eles são funcionários das próprias empresas. E esse sistema é um sistema de Vendor Management Inventory, ou seja, é o fornecedor daquele produto que está administrando o estoque da loja, o estoque do supermercado. Tá certo? Isso, vamos voltar lá?
Isso é uma das tecnologias que facilita, então, a gestão, né, a integração da informação. Veja, ficou tudo muito mais facilitado. Agora a informação é instantânea. A posição do meu estoque chega no meu fornecedor e é ele que administra isso. Facilitou muito mais a informação, a transmissão da informação dentro da cadeia. Tudo certo? E novamente, quando falamos em cadeia produtiva, cadeia de suprimentos, a gente está falando de gestão da informação, fluxo da informação que vai gerar o fluxo de materiais. Tudo certo? Seguindo, mais um item que ajuda a integrar a informação na cadeia. Todo mundo conhece também, né? Global Positioning System, ou nosso conhecido como o GPS. Todo mundo sabe, acho que todo mundo já usou esse cara alguma vez na vida aí. O GPS, o que que esse cara faz? Ele identifica a posição geográfica de algo, no caso, de um veículo. Tudo bem? Vejam, essas tecnologias aqui estavam ligadas muito à administração dos estoques, né? Não tá, não. Eu pensei que eu estava tampando o desenho, mas não estou. Bem, esses caras estão relacionados à gestão de estoques. E esse cara aqui está relacionado à gestão dos transportes. Por quê? Eu consigo identificar exatamente onde um veículo está. Quando ele vai chegar, se ele vai demorar, se ele não vai. Então eu tenho informação dinâmica da alteração. Lembra lá quando a gente falou de transporte? Da alteração do ponto geográfico onde o material está, certo? Eu consigo monitorar isso em tempo real por meio da tecnologia de GPS, certo? Muito bem, então esses caras relacionados ao controle de materiais, esse cara relacionado ao controle dos transportes. Muito bem. Ah, e eu deixei por último esse cara aqui, porque ele é talvez a estrela de tudo isso. E esse aqui acho que vocês talvez não tenham ouvido falar ainda. O que que é ele? Electronic Data Interchange, ou o EDI. Vamos ver aqui, vamos voltar lá para o nosso desenho, que eu acho que facilita, né? Bom, deixa eu colocar aqui, limpar a tela e desenhar. Ó, eu tenho essa minha empresa e eu uso VMI. Lembram lá? Então, vou ter que compartilhar a informação e vamos dizer, né? Essa empresa administra o estoque dessa empresa que ela fornece. Tudo bem? Agora imagine, a gente está falando em gestão e a gente vai se aprofundar no próximo slide nisso. Quando a gente fala em gestão da informação, como eu falo no meio empresarial, eu estou sujeito a um grande volume de informações. Para eu gerir essa informação, eu preciso de um sistema informatizado, né? Toda empresa tem lá o seu sistema. A gente vai falar mais adiante sobre isso. E é por ele que eu organizo a informação. Então veja, vamos dizer que essa empresa usa o sistema X e essa empresa usa o sistema Y. Lá na estrutura informatizada, no banco de dados dessa empresa, a informação do produto, de qual produto é, fica aqui. E lá no código é a informação A. A quantidade que eu tenho fica aqui, e lá no código do sistema é a informação B. O dia que eu tenho que entregar fica aqui, e lá no sistema é a informação C. Isso para o sistema X, que é o sistema que essa empresa usa, certo? Beleza. E eu uso o VMI. Então a informação desse sistema eu tenho que transportar para outra empresa. Só que a outra empresa usa o sistema X, que na estrutura de dados lá desse sistema, a informação da quantidade está aqui e ela é identificada como H. A informação do tipo do produto está aqui e ela é identificada como J. E
A data que eu tenho que entregar está aqui, ela é identificada como I. Ou seja, o que é B aqui, eu não me lembro mais, mas é o H daqui. Como que esse sistema vai mandar a informação B e isso aqui vai virar H aqui? Isso vai acontecer por meio da tecnologia que a gente está falando, que é o EDI, Electronic Data Interchange. Esse cara é como se fosse um tradutor. Ele que vai fazer a integração das informações de relações entre empresas diferentes, tá certo? Se as empresas usassem o mesmo sistema, a informação ia ser automática. É o mesmo sistema, a língua é a mesma, vai ser trocada. Pode ser trocada desde que a gente integre, né? Mas quando eu tenho sistemas diferentes, eu tenho que fazer essa tradução. E quem é que faz essa tradução? O EDI, o Electronic Data Interchange. Por isso que eu disse, né, que provavelmente esse cara aqui é o mais importante, porque é ele que vai possibilitar a troca de informações, a troca de dados entre empresas de forma instantânea via a informática, né, a comunicação, de modo que o que seja a informação de uma empresa chegue na outra empresa instantaneamente no sistema dela, já tudo de forma adequada. Tudo bem? Então, esse cara talvez seja o grande cara que consegue fazer essa integração da cadeia de suprimentos. Tudo certo? Então, vejam. Cadeia de suprimentos, complexo, gestão da informação. Para eu melhor gerir isso, eu recorro à tecnologia. Temos várias tecnologias que nos ajudam a fazer isso. Talvez as principais são essas aqui. Tudo bem? Que vão fazer a integração da informação dentro da cadeia. Ok? Beleza. Próximo passo é falar então, nós já começamos, que são os sistemas. Afinal, cada empresa tem um sistema que vai organizar as informações. E no mercado nós temos inúmeros sistemas diferentes aí. Talvez vocês conheçam da empresa de vocês, mas vou citar alguns sistemas, SAP, TOTOS, Microsiga, Oracle e por aí vai, né? Tenho muitos, muitos. Se eu tenho uma empresa grande, eu vou ter uma solução, um sistema grande. Se eu tenho uma empresa pequena, eu posso comprar um sistema pequeno também. Mas qual a intenção desse cara? A intenção desse cara é gerir a informação da empresa, né? Tudo que acontece na empresa acontece fisicamente. Um sistema, digamos assim, é a representação da empresa de forma eletrônica, em forma de dados. Tudo bem? Tudo que eu vou fazer, para gerir a empresa, eu vou fazer por meio do sistema dela. E como chama esse sistema? Bom, quando a gente está falando de sistemas que organizam as informações na empresa, nós chamamos eles de sistemas ERP, Enterprise Resources Planning. Tudo bem? É o planejamento dos recursos da empresa. Então, sempre que a gente fala em sistema, a gente está falando do ERP. Esse é o cara que lá dentro dele vai ter uma parte que é o módulo de gestão de estoques. Vai ter uma parte que é o módulo lá da qualidade. Vai ter uma parte que é o módulo lá da gestão da produção. Vai ter uma parte que é o módulo lá da manutenção e assim por diante. Ele concentra, tem a parte do fiscal, né? Do setor fiscal, financeiro. Ou seja, ele concentra as informações de toda a empresa. Tudo bem? A gente depende dele, né? Senão a gente vai voltar naquela situação lá de 1970, 1980, que fica impraticável. Tudo bem? Então a gente precisa disso porque precisamos melhor gerir a informação. Internamente, dentro da nossa empresa, a gente faz por meio do sistema ERP, certo? Muito bem. Mas nós temos esses outros caras aqui. O que eles são? Bom, o sistema ERP, ele é genérico, né? Ele vai administrar diferentes informações de diferentes áreas, certo? E vai integrar tudo isso para que eu possa administrar em um local só. Tudo bem? Mas a gente pensando em logística,
Como esse sistema é genérico, talvez o módulo de gestão de estoques desse meu sistema ele não tenha todos os recursos que eu precise, porque o meu ambiente de gestão de estoque é bastante complexo. Então, só o módulo presente no meu sistema não me atende. Quando isso acontece, geralmente eu vou buscar um software que é específico, um software que foi desenvolvido exclusivamente para gerir estoques. Qual que é esse software? Geralmente a gente chamamos de WMS, Warehouse Management System. São sistemas específicos para a gestão de estoque. Quando eu estou, então, vejam, num ambiente muito complexo, onde o módulo de gestão de estoques do meu ERP não me atende, eu vou usar um sistema que me atende, que me dá muito mais opções e é específico para isso. Tudo certo? Então, esses softwares aqui nós utilizamos quando nosso ambiente é tão complexo que só o módulo, o sistema da empresa não é suficiente para atender às minhas necessidades. Então, eu preciso de um sistema desenvolvido especificamente para aquela atividade. No caso, para gestão de estoque, é o WMS. No caso, se o meu sistema para gestão de transportes é complexo, eu vou precisar de um TMS. Então, aqui ele é específico para isso. Ou, se o ambiente que eu estou, o ambiente é complexo em relação à quantidade de clientes, a relação com os clientes, geralmente empresas de varejo, né, que eu tenho várias pessoas como clientes, então eu preciso de um sistema mais que me atenda melhor nesse sentido. Aí é o CRM, Customer Relationship Management, certo? Então vejam, esses caras são soluções específicas quando eu preciso, né? O meu ambiente é mais complexo e eu uso eles. Tudo bem? E a questão mais importante é, se eu estou diante dessa situação e eu tenho sistemas específicos para essas áreas, é imprescindível que esses sistemas sejam integrados ao meu ERP, tá certo? Eu uso ele porque ele me dá mais possibilidades, mas a informação dele se integra ao ERP. Por quê? Porque é pelo ERP que eu concentro a informação de toda a empresa. Tudo bem? Então, mesmo tendo esses outros sistemas, todos eles precisam estar integrados ao ERP da empresa, ao sistema que administra toda a empresa. Tudo bem? É isso. Definimos o que é a gestão da cadeia de suprimentos. Tudo bem? Acho que deu para entender. Fluxo de informações, temos que facilitar isso. É difícil, geralmente a gente consegue isso quando eu tenho ambientes onde eu tenho grandes empresas que influenciam as outras a adotar métodos, tecnologias para facilitar a transmissão de informações. Tudo bem? E, para finalizar, tratando da cadeia de suprimentos, precisamos definir aqui uma questão que é a cadeia de suprimentos ela pode se modificar. E quando ela se modifica, acontece algo que nós chamamos de integração vertical. Tá aqui. O que é esse cara? Integração vertical. Então isso acontece quando a cadeia de suprimentos ela se move, ela se altera. Então vamos definir isso aqui. Primeiro, ó, é um nome estranho. São dois, né? Aqui está o primeiro, o próximo slide a gente fala do segundo. Mas aqui, uma integração vertical a montante. O que é isso? Bom, tenho essa cadeia de suprimentos aqui e tenho essa empresa aqui. Vamos dizer que essa empresa aqui faz um motor de ventilador, certo? Um produto complexo, tem vários componentes. Ela fabrica um motor de ventilador. Ok. Vamos imaginar que ao longo do tempo, para fabricar o motor, ela precisa de diversos componentes. Um dos componentes que ela usa é a carcaça. E ela compra a carcaça dessa empresa aqui, certo? De chapa lá, é estampada, dobrada, soldada, ela compra a carcaça dessa empresa. Mas vamos dizer que ao longo do tempo, a empresa que faz o motor, ela pense assim, a carcaça é um item importante no meu produto, eu gasto bastante dinheiro com ela.
não é tão difícil fabricar a carcaça do motor. Eu acho que eu vou começar a fabricar ela internamente, em vez de comprar dessa empresa aqui. Então, é claro que isso demanda por muitas decisões, né, investimentos. Mas vamos dizer que a empresa fala: não, então agora eu vou fazer a carcaça, eu não compro mais dessa empresa. Aí o que que vai acontecer com a cadeia? A cadeia vai diminuir. Por quê? Antes eu tinha essa empresa de motor e essa empresa de carcaça dentro dessa cadeia. Agora, a empresa de motor começou a fabricar carcaça também. Então é uma única empresa. Eu tenho uma empresa a menos dentro da minha cadeia de suprimentos. Quando isso acontece, ou seja, quando uma empresa começa a fazer uma atividade que ela comprava de alguém, nós dizemos que ocorreu uma integração a montante, certo? Que é uma integração para trás. Beleza? Isso pode acontecer, mas na verdade atualmente, é comum que ocorra exatamente ao contrário, né? No ambiente de negócios, empresarial, nas indústrias, tende-se cada vez mais as empresas se focarem no que nós chamamos de core business dela, né? O negócio principal delas. O que que ela faz bem? É isso. Então elas focam nisso e deixa de fazer outras coisas. Então, atualmente, na verdade, é mais comum que aconteça o contrário, ou seja, a empresa que fabricava o motor e a carcaça, ela fala, ó, o que eu sei fazer é motor. Então, eu não quero mais ficar fabricando carcaça para atrapalhar o meu foco de fabricar motor. Então agora eu vou começar a comprar carcaça de outra empresa, certo? Aí acontece um desmembramento na cadeia, tudo certo? E isso pode acontecer para o outro lado também. Tenho a mesma empresa de fabricar motor, que é para ventilador. Imagine lá que no momento ela pense, pô, um ventilador basicamente é o motor, né? É a principal peça lá no ventilador. O resto são periféricos simples. A empresa de motor fala, pô, vou fazer aqui e eu vou começar a fabricar ventilador. Então, antes a empresa fabricava motor e vendia para essa que fabricava ventilador. Agora ela falou: não, ó, já que o motor é o principal, é o mais complexo, eu vou desenvolver aqui e começar a fabricar ventilador também. Então, diminuiu uma empresa aqui. Nessa cadeia, houve uma integração vertical a jusante. Outro nome estranho, né? Mas a jusante é para frente, né? Então é quando uma empresa faz algo que ia para outro, né? Que ela terceirizava ou que ela vendia. Então ela começa a fazer aquilo. Tudo bem? Isso é uma integração vertical a jusante. Certo? É, Só para mencionar aqui, talvez você já tenha ouvido o termo, ó, aquela indústria ela é muito verticalizada. O que que é isso? Surge exatamente disso aqui, né? Quando a gente fala que uma indústria é verticalizada, quer dizer que ela faz vários processos dentro dela, tá? Como eu disse, isso é mais incomum. Hoje, as indústrias tendem a não ser tão verticalizadas. Mas provavelmente, se você pegar grandes indústrias, na década de 80 elas faziam tudo isso. Hoje em dia elas fazem só isso. Elas foram se desmembrando, né? Antes elas eram verticalizadas, hoje em dia elas não são mais. Tudo bem? Só para compreender esse conceito também da verticalização, que talvez esse termo, na verdade, né, que vocês já possam ter ouvido aí. Então, quando se fala em verticalização, é isso. É uma empresa que fabrica, ela faz bastante coisa internamente. Ela compra poucas coisas de outras empresas. Isso é uma empresa verticalizada. Tudo certo? Então é essa a nossa aula de hoje, tratando da gestão da cadeia de suprimentos. Tudo bem? Não é o foco do nosso curso, nós tivemos essa aula só para entender o contexto geral. O nosso curso vai ser mais específico dentro da logística, né? Esse é o nome do curso. Então vai tratar de assuntos internos, como eu vou administrar os materiais, os transportes e a informação internamente dentro da minha empresa. Tudo certo?
Obrigado por você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, todo esse material que nós desenvolvemos no nosso curso aí está disponível no nosso livro de Fundamentos para a Gestão da Produção. Se você tiver interesse, acesse lá no nosso site. Tem mais informações, tem mais conteúdo para vocês. Ok? Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.